Paz a todos e todas. Nós vamos tratar hoje de um assunto também muito curioso para te dar algumas ferramentas que você possa usá-las ou manuseá-las de uma forma a descobrir e identificar características de seita em alguns grupos e principalmente compreender o que isso significa. Essa aula é sobre o que é e como identificar uma seita. A finalidade dela é exatamente te mostrar esses pontos, alguns dos quais você já pode ter visto em algumas estruturas religiosas, às vezes até em estruturas religiosas nas quais nós pertencemos, mas você ainda não tem feito ou nunca fez uma avaliação mais criteriosa das características centrais desses grupos. Vamos tratar um pouco sobre isso e com certeza vai ser algo muito abençoador para a sua vida e para a minha vida também como professor. Primeiro é importante nós, antes de falarmos sobre seitas, religiões e movimentos e grupos religiosos, é importante nós entendermos essa questão da origem do fenômeno religioso. Compreendermos que se acredita que a religião vai surgir a partir da visão do homem de transcendência, ou da percepção do homem de que existe algo muito além da matéria e esse espanto, não é, do ser, esse espanto ontológico do homem, não é, vai fazer com que ele comece a pensar ou avaliar algumas coisas de um ponto de vista da religião, da crença e da existência de um ser superior. Essa é uma posição adquirida ou afirmada por algumas pessoas na área de antropologia e sociologia. Do ponto de vista bíblico, nós temos uma explicação um pouco diferente. Não é o homem que cria esse aspecto da transcendência, mas Deus que o cria e tem um relacionamento cotidiano com ele. Então a Bíblia demonstra que desde o início nós encontramos já, a partir do capítulo 2 do livro de Gênesis, Deus criando, tendo um relacionamento com o homem, e a partir desse relacionamento mais íntimo, Deus se encontra com ele no jardim do Éden, na viração do dia, e o homem até então tem um relacionamento comum com Deus, no sentido de ter um acesso livre. Na pesquisa sobre a história e em alguns grupos que estudam sobre essa visão de era, chama-se isso de Idade de Ouro, ou seja, num período em que o homem vivia um relacionamento de intimidade, de ligação completa com a divindade. A Bíblia, de alguma forma, menciona isso e demonstra que, a partir do capítulo 3 de Gênesis, que ocorre o maior desastre da história humana, que é a introdução do pecado dentro da nossa raça, a partir daí nós vemos a história do homem decadente, do homem que antes tinha relacionamento com Deus e agora se afasta de Deus. Antes o homem que tinha uma aproximação com o Todo-Poderoso e agora se afasta do Todo-Poderoso e a partir daí começa a ser um relacionamento de fuga e as religiões passam a ser uma tentativa de aproximação ou de apaziguar o relacionamento com Deus ou com esse ser transcendente. Quando nós lemos a Bíblia, então nós temos essa visão bem curiosa, bem criteriosa do surgimento desse relacionamento, de como isso foi desfeito, e aí nós temos uma questão que fica na nossa mente. O que é uma religião e o que é uma seita? Isso é uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque nós encontramos, às vezes, em algumas religiões, algumas estruturas muito parecidas com as seitas e vice-versa. Mas, geralmente, se trata a religião como um grupo maior, né? E a seita como um grupo partidário, faccioso, uma ruptura com a estrutura maior, que é a estrutura da religião. Visto dessa forma, nós temos a religião como uma estrutura maior,
com as suas crenças, com os seus rituais. Isso é importante nós entendermos. Tenho ouvido alguns cristãos falando que a religião de Abraão, né, o judaísmo de Abraão, nós não vemos um judaísmo com Abraão. A crença de Abraão é uma crença numa doutrina única chamada monoteísmo. Monoteísmo é um termo que vai ser cunhado somente por volta do século XVII, né? Um dos chamados platonistas de Cambridge, Henry Moore, ele vai cunhar o termo monoteísmo no século XVII, ok? Então nós temos o monoteísmo, não só o monoteísmo em si não é a demonstração, ou em si não mostra uma religião. Portanto, nós veríamos a religião como com rituais, doutrinas, não é? Todo esse corpo ritualístico, do qual o homem também faz parte, classe sacerdotal, tudo isso, nós vamos ver esse fenômeno mais organizado, não a partir de Abraão, mas sim a partir de Moisés. Ou seja, Abraão, ele tem um contato com o mesmo Deus que Adão teve um contato. Abraão tem um relacionamento com o mesmo Deus, mas agora num momento diferente. Num momento agora em que toda a humanidade está afastada, em que os homens estão buscando há muitos séculos, há muitos anos, há muitos milênios, formas de apaziguar o seu relacionamento com a divindade, ou de aproximar-se dessa divindade, não importando para eles qual seja. Então, é importante nós entendermos isso. Só existe religião judaica, ok? A partir de Moisés. Com a lei mosaica, nós temos uma religião judaica, porque nós temos a religião dos hebreus, não é? Porque nós temos ali a ideia de uma divindade, nós temos ali bem definida, nós temos ali doutrinas, né, práticas, morais, éticas, nós temos ali rituais definidos, temos liderança religiosa, que no caso, a liderança sacerdotal. Então, toda essa estrutura, que é uma estrutura necessária a uma religião, ok? Então, nunca diga que o fundador da religião dos hebreus foi Abraão. Abraão conversa com o Deus único, conversa com o Deus invisível, e o monoteísmo passa ali a ser restaurado, não é? E a gente usa esse termo, passa a ser restaurado, mas devemos lembrar que quando Abraão chega em Canaã, ele encontra Melquisedeque. Sim, Melquisedeque, que é rei sacerdote, do mesmo Deus que Abraão crê. Ou seja, Abraão não era a única pessoa que acreditava num Deus invisível ou num Deus único. E aí fica a grande pergunta que nós não vamos ter respostas. Quantos outros como Abraão e quantos outros como Melquisedeque tiveram contato com esse Deus e ele se revelou a ele? Quantos outros? Essa é uma questão muito curiosa, porque se nós usarmos somente a Bíblia, nós temos esses dois personagens como sendo personagens que tiveram contato com o mesmo Deus em situações totalmente diferentes e adversas. Mas, primeiro, então, eu tenho que entender que a estrutura maior é a estrutura da religião, e a seita, ela tem o sentido mais de um grupo que rompe, que se separa, que se divide do grupo original do qual ele faz parte. É interessante que a palavra seita no Novo Testamento é um termo grego heiresis, e esse termo grego heiresis, ele é traduzido de várias formas. Facção, grupo, seita. Era interessante que no período do Novo Testamento, esse termo é usado para designar até mesmo um partido político
um grupo de médicos, qualquer grupo de pessoas em torno de um pensamento próprio, particular, era chamado de héreses. Então nós não podemos dizer que seita, que a palavra no grego signifique somente grupo religioso, facção religiosa e necessariamente ter essa mentalidade de uma estrutura rígida. Nós podemos ver e perceber que existe muito, muito, muito mais do que isso dentro da revelação bíblica. Eu vou dar só alguns exemplos aqui. Nós temos 9 vezes essa palavra, ela aparece no Novo Testamento, ok? 9 vezes. Nós temos Atos 5,17, que diz: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Atos 15,5 também vai falar sobre a seita dos fariseus, e entendendo que a palavra seita não tinha um sentido negativo, um sentido de discriminação, mas um sentido de apresentar o grupo dos fariseus. No capítulo 24, verso 5 do livro de Atos, vai chamar o cristianismo de seita dos nazarenos. No capítulo 24, 14, Paulo vai usar uma expressão muito curiosa. Diante do governador Félix, ele diz: mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Verso 15, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Então Paulo menciona dizendo que o cristianismo é chamado também de seita, né? E ele diz: eu pertenço a aquilo que vocês chamam de seita, sendo esse caminho de verdade. Nós temos também em Atos 26, 5, Atos 28, 22, 1 Coríntios 11, 19, quando Paulo diz, geralmente nas versões, nas traduções bíblicas, diz: até importa que haja partidos entre vós, para que aqueles que são aprovados se tornem conhecidos no meio de vós. Ou seja, Atos também, capítulo 11, 19, usa a palavra héreses, seita, dizendo que na igreja de Corinto havia partidos, grupos, era uma igreja extremamente dividida, todos nós sabemos pela leitura dos primeiros capítulos, né, principalmente capítulo 1 de Corinto, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós já percebemos que era uma igreja extremamente dividida. Paulo, então, usa essa mesma expressão em 1 Coríntios 11, 19, a mesma expressão que é usada para seita, para fazer relação com as facções que existiam, as divisões que existiam dentro da igreja de Corinto. Paulo via, mesmo no conflito, uma ação de Deus permitindo que aqueles que são fiéis se manifestassem naquele momento de crise na igreja. Tem um outro texto bem curioso de Gálatas, capítulo 5, verso 20, ainda usando a expressão héreses, que vai ser traduzida por seita. Nossa palavra seita vem da expressão latina secta, né? Que significa, tem uma discussão muito grande sobre o significado dela. Secta significa o quê? Alguns dizem que vem de secar e de sequir. Sequir seria o verbo seguir, outro secare seria o verbo dividir, poldar, cortar, ou seja, demonstrando que a seita é uma estrutura que sai de um outro grupo e corta relações com ele, não é? Ou segue um líder carismático. Toda seita tem um líder carismático, toda seita tem uma personalidade extremamente forte que vai levar a essa divisão, essa dissensão, essa facção dentro do grupo anterior religioso e produzindo esse tipo de mentalidade. Ok? E aqui nós temos em Gálatas 5:20, Paulo falando sobre as obras da carne. Ele cita as obras da carne e diz: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, né, e facções. Então essa palavra final aqui, que é usada às vezes como heresias ou facções, seria também
a mesma palavra na língua grega. E por fim, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, quando ele vai dizer que existiriam falsos mestres que ensinariam heresias destruidoras. Então, essas são as 9 menções desse termo no Novo Testamento, só para você ter uma ideia do uso amplo dessa palavra. Usar a palavra heresis do primeiro século tinha um contexto bem amplo. Agora, estudamos um pouquinho que essas seitas surgem a partir de alguns movimentos religiosos, de um pensamento religioso, mas percebemos também que as religiões, elas vêm de uma estrutura, elas surgem dentro de uma estrutura superior. Em que sentido? As religiões, elas têm os seus fundamentos com base em algo chamado cosmovisão. O que seria a cosmovisão? Cosmovisão é a nossa visão de mundo. Alguns usam a expressão que cosmovisão é a cor da lente do óculos que você usa. Ou seja, se eu uso esse óculos, eu vejo as coisas de uma forma. Se eu uso esse com a lente mais escura, eu vejo de uma outra forma. Então, a cosmovisão seria a forma como nós enxergamos, como nós vemos o mundo, como nós enxergamos toda essa estrutura que está ao nosso redor. A religião, portanto, surgiria a partir disso. Então, nós temos reconhecido pelo menos 7 cosmovisões: teísmo, ateísmo, agnosticismo, politeísmo, panteísmo, paneteísmo e deísmo. Então, essas são visões sobre a realidade. Por exemplo, o teísmo diz que só existe um Deus único. E esse Deus é um Deus racional. À medida que eu incorporo esse entendimento de mundo, as únicas religiões que eu posso seguir, ou é o cristianismo, aliás, vamos colocar na ordem, né? Ou o judaísmo, ou o cristianismo, ou o islamismo. Eu não posso ser um teísta budista. Não tem como. Eu não posso ser um teísta shintoísta. Eu não posso ser um teísta animista. Por quê? Porque a religião ela tem que estar dentro dessa estrutura maior, que é a estrutura da cosmovisão. E então existem 7 cosmovisões, né? Eu citei só o teísmo, tem o ateísmo também. O teísmo diz a crença num único Deus, um Deus pessoal, racional. O ateísmo diz não existe nenhuma divindade, nenhum Deus, nenhuma força metafísica, ou seja, aquilo que está além do mundo material. Não existe nenhuma outra realidade além disso. O agnosticismo diz que não se tem certeza se existe ou não existe, mas geralmente os agnósticos optam pela ideia de não existência. O politeísmo, a ideia de que existem vários deuses e você pode se relacionar com muitos desses deuses. O panteísmo traz a ideia de que Deus é a totalidade do universo, a soma de todas as coisas seria Deus. Isso é uma visão muito comum dentro do hinduísmo. E nós teríamos aí o panenteísmo, que vê o material como uma parte, um corpo de Deus, e existe a outra parte, além da matéria, que seria a mente, o sensório de Deus, que era o panenteísmo. E uma outra cosmovisão chamada deísmo, que fez muito sucesso no século XVII, século XVIII, século XIX, a partir do descobrimento, não é, do sistema mecanicista do universo. Então alguns diziam, tá vendo? Tudo funciona por leis que não são leis divinas, no sentido de que Deus precisa estar regulando. Ele estabeleceu as leis e saiu da história humana, saiu do palco da história humana. Deus, portanto, segundo os deístas, não se relaciona mais com o homem. É como ele tivesse criado, montado um relógio, um grande relógio, dado corda, o deixou entregue à sua própria sorte. É assim que o deísmo se vê. Então, por isso que os deístas não poderiam acreditar, por exemplo, em ideias como milagres. Não poderiam acreditar, por exemplo, na ideia da revelação bíblica. Então, os deístas não podem acreditar nisso porque, se esse livro é uma palavra de homens, eles dizem, então pode ser aceito.
Se esse livro tem a palavra de Deus, ou seja, Deus instruiu alguém, então houve uma ação de Deus para que esse livro fosse produzido no mundo físico. Então, isso não é concebível ou aceitável do ponto de vista do deísmo. Você percebe como, dependendo da cosmovisão, eu tenho as minhas crenças e os meus valores? E aí, nós temos visto muitas pessoas falando, né? Ah, mas não pode existir só uma religião verdadeira, porque existem muitas, existem milhares, né, de seitas, existem 12 grandes religiões. Como é que a gente pode advogar que uma só religião é verdadeira? É interessante. Eles não fazem esse questionamento quando eles falam de cosmovisão. Porque, por exemplo, um ateu não pode ser agnóstico. Um ateísta não pode ser politeísta. Então, ao mesmo um panteísta não pode ser panenteísta, nenhum politeísta pode ser deísta. É muito importante você entender isso. Se eu não posso ter mais de uma cosmovisão, e quando eu abraço uma, eu rejeito outras 6, por que eu não posso ter a crença em uma única religião como expressão legítima de fé e de verdade? Essa é uma pergunta que deve ser feita nesse meio que nós estamos vivendo, tão cheio de relativismo religioso e de colocar em todas as religiões no mesmo patamar. Vamos falar um pouquinho já sobre isso. Ok? Então você entendeu um pouco de cosmovisão, como consequência das cosmovisões. Então nós temos as 12 grandes religiões. Você já ouviu falar de uma forma, lendo, ouvindo em algum artigo, alguma coisa, na TV, na mídia informal, né, da internet, você já deve ter ouvido falar de alguns desses grupos: jainismo, budismo, hinduísmo, islamismo, que tem sido tão falado, budismo, zoroastrismo, a própria visão do judaísmo, enfim. Então, existem 12 grandes religiões, 7 cosmovisões, 12 grandes religiões, e aí todo o corpo dos grupos menores, né, que são formados, que podem ser chamados de denominações ou seitas. Denominações, quando abraçam, são grupos dentro da própria estrutura religiosa, mas abraçam as doutrinas centrais do grupo. Não há uma rejeição ao corpo central. Eu vou dar um exemplo dentro do cristianismo. Todo grupo realmente cristão tem que ter algum conjunto de doutrinas que os ligam. Doutrinas ortodoxas, não é? E a ideia de ortodoxia é aquilo que é legítimo, não é? Aquilo que glorifica a Deus, ou aquela opinião, ou aquilo que glorifica a Deus de forma legítima. A palavra doxa em grego significa tanto opinião, não é? Como se discutia no ramo da filosofia, como doxa também significa glória. Então, ortodoxia seria aquilo que glorifica a Deus de uma forma correta, aquilo que dignifica o nome de Deus. Então, toda a denominação dentro do cristianismo vai ter algumas crenças que as unem, que são crenças inabaláveis, que não podem ser separadas, porque uma vez tirada essa estrutura, algumas outras crenças fundamentais também desabam junto com ela. E aí você tem a ideia da Bíblia como palavra, como regra de fé, né? Porque se alguém disser, eu sou cristão, mas não acredito na Bíblia como regra de fé, a minha igreja não crê. Então, se o cristianismo, se a regra de fé não é a Bíblia, que regra de fé é essa? Se historicamente o cristianismo compôs, né, a partir dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, o livro foi composto exatamente para trazer à luz essa revelação final que tinha começado com os hebreus, né, e que agora estava sendo concluído através desses escritores bíblicos, que nós chamamos de escritores neotestamentários. Então, a doutrina da imortalidade da alma, a doutrina fundamental, infelizmente muitos cristãos hoje têm barganhado essa doutrina. Por quê? Porque se eu não acredito na imortalidade da alma, eu tenho que resolver e tenho que fazer alguns malabarismos exegéticos, como as testemunhas de Jeová fazem e os adventistas do sétimo dia, com relação ao que ocorre após a morte. Então a opção é sono. Quando a Bíblia mostra
né? Tanto em Apocalipse 6, 9 e 10, como também Lucas 16, 19 a 31, a história do rico e Lázaro, nós vemos ali duas questões curiosas que desmontam a ideia de sono da alma. Porque o período intermediário ocorre até a ressurreição, em que as pessoas não sentem nada. Você percebe como, quando eu mexo numa doutrina central como a imortalidade da alma, eu mexo na doutrina do céu e mexo na doutrina do inferno? Exatamente por quê? Porque essas estruturas doutrinárias são estruturas rígidas. Isso é que faz a ortodoxia, um conjunto de crenças, por exemplo, na pessoa de Deus, na Trindade, na divindade de Jesus, na personalidade e divindade do Espírito Santo. Atos poderia muito bem ser chamado de Atos do Espírito Santo. Tudo isso demonstra que existe um conjunto de doutrinas que não podem ser mexidas para que um grupo continue sendo uma denominação dentro do cristianismo. Se for mexida essas doutrinas, ele deixa de ser denominação para se tornar uma seita, porque a seita é exatamente aquele que se separa e tem uma visão oposta a pelo menos as doutrinas centrais do grupo da onde veio. Por que o sucesso do cristianismo no mundo ocidental? Muitas pessoas criticam, nós vivemos numa sociedade que critica o cristianismo com uma facilidade muito grande e aprova as outras religiões com outra facilidade também enorme. Mas por que o cristianismo se tornou essa religião tão grande no mundo a ponto de se tornar, ou de ser hoje, a maior religião do planeta? Não foi à toa. Nós temos, sem dúvida nenhuma, uma ação divina, nós temos, sem dúvida nenhuma, um período novo, revelado no Novo Testamento e mencionado através dos profetas que esse período surgiria, mas nós temos também muitas coisas que vão facilitar essa expansão do cristianismo, né? A Pax Romana, a própria situação de que o império está pacificado, né? Você pode viajar com determinada tanto liberdade como segurança dentro do Império Romano, a qualidade das estradas romanas também, a ideia de uma língua universal, onde grandes tratados são produzidos nela, como era a língua grega. Então, veja bem que nós temos ali, por isso que a Bíblia chama esse período de plenitude dos tempos. Deus envia o seu Filho na plenitude dos tempos, ou seja, do tempo áureo. Tudo isso estava reservado para a manifestação de Deus, a fim de que o cristianismo, essa revelação final, pudesse alcançar todos os objetivos que Deus queria, que era exatamente a pregação do Evangelho, como uma mensagem de redenção da humanidade. Então nós temos algumas dessas ideias bem claras no próprio cristianismo, no crescimento desse cristianismo e nessa aceitação. O cristianismo e as demais crenças religiosas nos dias de hoje tem sido um debate também constante. Nós percebemos que existe uma doutrina clara dentro do cristianismo no que diz respeito à ideia de que o cristianismo é uma religião única. E, de fato, o cristianismo tem características de uma religião única. Atos 4,12 nos deixa bem claro que não temos como barganhar a pessoa de Jesus como sendo Salvador único, porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A ideia do cristianismo no início é que ele não é uma entre outras crenças, uma entre tantas outras religiões, mas que a conclusão, como Paulo vai falar e já foi lido, né, em Atos 24:14, seria a conclusão da revelação veterotestamentária que nós encontramos. O cristianismo não era para ser uma nova religião, e nem Paulo via o cristianismo como uma nova religião,
mas sim como a conclusão de tudo aquilo que Deus já havia falado no livro da lei e dos profetas. Esse sucesso do cristianismo vai ocorrer porque os cristãos eles vão fazer uso de uma linguagem universal, a língua grega. Os cristãos também vão jogar mais luz sobre uma questão que os gregos já vinham buscando há 600 anos antes de Cristo, que era aquilo que é conveniente ou não a uma divindade. Houve uma revolução dentro do pensamento grego nessa época, os chamados pré-socráticos, e eles estavam criticando os deuses mitológicos da sua própria cultura. Através dessa crítica, os gregos estavam buscando um caminho racional de se chegar a Deus. Eles usavam uma expressão um pouco estranha aos nossos ouvidos, chamado theoprepes, que era o que é ou não conveniente à divindade. Então, numa tentativa racional, eles começaram a pesquisar sobre isso, a avaliar racionalmente. Olha, se existe Deus, como ele deve ser? Porque os deuses das mitologias gregas, não é? Eles eram deuses que enganavam, mentiam, roubavam, estupravam, tinham atitudes tão baixas como qualquer ser humano pecador. Então isso incomodava esses pensadores que agora estavam criticando os deuses de Homero, não é? De Hesíodo, da Teogonia, enfim, estavam criticando essas divindades, os gregos, e repensando, olha, deve haver uma divindade, mas como essa divindade é? Xenófanes, ele vai chegar à conclusão de que existe um Deus todo-poderoso, porque ele dizia, se existirem dois todo-poderosos, então não tem sentido. Ele diz, se existissem um Deus todo-poderoso e outro Deus todo-poderoso, um eliminaria o outro. Então só poderia haver racionalmente a ideia de um todo-poderoso. Essa busca dos gregos por uma consciência maior do que é a divindade, fez sim com que eles pudessem desenvolver um conjunto de pensamentos sobre Deus, que o cristianismo que virá 6 séculos depois vai absorver e vai demonstrar ser a mesma divindade. Aliás, antes mesmo do cristianismo entrar em contato com essa cultura, aliás, nascer do meio dessa cultura também, antes mesmo de ocorrer esse contato dos gregos com os cristãos, 4 séculos antes do cristianismo, houve o contato entre os gregos e os hebreus, ou os judeus. Werner Jäger, que é um dos escritores de um clássico sobre a história e o desenvolvimento da cultura grega, o Paideia, a formação do homem grego, Werner Jäger afirma que quando houve esse primeiro contato, quando houve esse contato dos gregos com os judeus, o primeiro contato, e ele diz que ocorreu mais ou menos em 4 séculos antes de Cristo, quando houve esse contato, os gregos olharam para os judeus e disseram, vocês são uma raça filosófica. Porque aquilo que nós buscávamos através da razão, vocês conseguiram ir bem longe, a partir unicamente da revelação. É interessante essa afirmação de das maiores autoridades sobre cultura grega do século XX, Werner Jäger. Então foi por isso que o cristianismo depois deu continuidade, demonstrando o sentido da sua crença, o sentido, a razoabilidade da crença num Deus único, pessoal e, portanto, racional, e que incorporava algumas qualidades que são qualidades metafísicas. Não eram apenas um rascunho ou um esboço de algumas divindades, como era constante, fácil de se ver e se notar dentro da mitologia grega. Quando estudamos sobre isso, entendemos o porquê do sucesso do cristianismo. Porque numa era onde as pessoas estavam tentando, já tinham criticado esse período e elas queriam entender melhor a ideia de Deus, o cristianismo pôde ser exatamente o tipo de Deus que essas pessoas
estavam buscando dentro da cultura grega, com a crítica às suas divindades mitológicas. Isso foi só um pouquinho de história para você entender como o cristianismo se tornou a maior religião do mundo e por que se tornou essa grande religião. Agora, você poderia entender, ou você saberia como identificar uma seita? Quais características de um grupo sectário que, olhando, nós pudéssemos dizer, olha, esse grupo é um grupo de fato sectário, esse grupo não é uma igreja, já vimos que as denominações elas mantêm um conjunto de uma estrutura rígida no que diz respeito às doutrinas fundamentais. Fundamentais, ok? As seitas não, elas rompem exatamente com essa estrutura fundamental e inovam naquilo que diz respeito ao conjunto doutrinário. Vamos ver agora um pouquinho dessas características para você poder aprender melhor como avaliar esses grupos. Identificando uma seita, as características fundamentais. A primeira, estrutura organizacional rígida. É isso mesmo. Toda seita tem uma estrutura organizacional extremamente rígida. Os seus tratados, a sua organização, tudo aquilo que é publicado, não se tem essa liberdade de aceitar ou não como funciona essa estrutura. Então não há essa coisa mais maleável que nós percebemos dentro de uma estrutura cristã sadia, que seja não sectária ou mesmo uma estrutura denominacional. A segunda característica é a estrutura doutrinária dogmática. Todas as seitas têm essa estrutura doutrinária dogmática. As seitas, elas têm uma estrutura doutrinária extremamente rígida e ninguém pode ser daquele grupo rejeitando o conjunto dessas doutrinas, que são doutrinas que são fundamentais para a estrutura do grupo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu tenho tido um contato muito grande com um grupo de pastores adventistas, de eruditos adventistas, de teólogos adventistas, que têm se qualificado muito melhor hoje do que os teólogos de algumas décadas atrás. E essas pessoas elas têm tido alguns pontos de vista doutrinário muito diferentes da Igreja Adventista. Alguns chegando, inclusive, a discordar de Ellen Gold White, que é o espírito de profecia, segundo os adventistas, como uma pessoa que ensinou toda uma estrutura de verdade. É interessante como alguns grupos sectários têm se adaptado nessa questão doutrinária para poder se aproximar e dialogar melhor com o evangelicalismo brasileiro ou com o evangelicalismo em outros lugares do mundo. Uma terceira característica fundamental da seita é que as doutrinas são baseadas na autoridade dos líderes ou da organização religiosa. Essas doutrinas, elas não advêm, por exemplo, dentro das seitas e das seitas chamadas pseudo-cristãs, ok? Que são as seitas que dizem crer na Bíblia, usam terminologia bíblica no seu diálogo, mas introduzem nessas definições dessas doutrinas bíblicas um outro sentido, que é um sentido totalmente distanciado daquilo que nós conhecemos. Um exemplo é Cristo para as testemunhas de Jeová. Ele usa a mesma expressão que qualquer cristão usa, olha, Cristo. Mas eles usam a expressão Cristo num sentido diferente daquilo que você e eu aplicamos. Cristo, para ele, é um anjo, primeira criação de Deus, ou seja, ele não é eterno, ele é um anjo, né? Um anjo, esse anjo é Miguel, que é um anjo central, seria o arcanjo Miguel, central mais um anjo, e aí eles admitem, então, e negam qualquer ideia de uma trindade, ok? Então, as seitas pseudo-cristãs usam a palavra Cristo, mas redefinem o significado dela. Por isso que é muito difícil esse diálogo, e esse diálogo tem que ser feito a partir
de uma compreensão maior dos textos e uma compreensão maior do que eles creem, né? Para que facilite esse diálogo aí. Porque as crenças são baseadas na autoridade dos líderes e da estrutura religiosa. Não são baseadas na Bíblia. A Bíblia é reinterpretada entre os grupos pseudo-cristãos. Consequentemente, ocorre um fenômeno natural, que é a rejeição das doutrinas centrais do cristianismo ortodoxo. Então, se passa a rejeitar as doutrinas centrais do cristianismo ortodoxo. Esse corpo de doutrinas centrais, que eu já mencionei anteriormente, ele passa simplesmente a ser rejeitado e um novo corpo doutrinário passa a ser introduzido em lugar daquele, em substituição daquele, ou simplesmente uma estrutura completamente nova que ignora algumas daquelas doutrinas, porque a fé ortodoxa, a fé nas doutrinas corretas, não é aquilo que importa muito para esses grupos. Uma outra característica é o exclusivismo denominacional. Preste bem atenção a essa expressão. Exclusivismo denominacional. Por que eu estou pedindo para você prestar muita atenção ao uso que eu estou fazendo dessa palavra? Porque algumas pessoas têm dito, olha, se exclusivismo é marca de seita, Jesus é exclusivista. Porque ele mesmo falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ora, se ele não disse que era um caminho, uma verdade e uma vida, ele foi um exclusivista. Então, se o cristianismo é uma fé exclusivista, por que o exclusivismo denominacional seria uma característica de seita, visto que o cristianismo também tem o seu exclusivismo? Esta é uma pergunta extremamente curiosa. O cristianismo apresenta um exclusivismo religioso. Então, o cristianismo se vê dentro da perspectiva de uma fé única, como sendo o cumprimento de uma fé revelada na antiga aliança, e isso chama-se de exclusivismo religioso, ou seja, se vê como única religião verdadeira. O exclusivismo denominacional das seitas é diferente. Eles se veem dentro da estrutura denominacional, como nós diríamos dentro de uma igreja, né? O cristianismo é feito de várias denominações, e ele se vê dentro dessa estrutura religiosa como um único grupo. Ou seja, dentro da religião cristã só existe uma vertente de verdade, e é o meu grupo. Não, assim são os adventistas do sétimo dia, que afirmam categoricamente nas suas literaturas que a única igreja verdadeira é a igreja adventista do sétimo dia. Assim afirma as testemunhas de Jeová quando batem à sua porta, que a única verdade, o único grupo religioso verdadeiro é a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, as chamadas Testemunhas de Jeová. Da mesma forma, o mormonismo. Então veja que existe uma diferença entre exclusivismo religioso e exclusivismo denominacional. As seitas têm um exclusivismo denominacional. Dentro da estrutura de uma religião, ela não se vê como parte daquela religião, pelo contrário. Ela se vê como única verdade que foi perdida e agora está sendo restaurada. Toda seita é restauracionista. Ela surge hoje já dizendo que é isso dentro da crença judaica, dentro do cristianismo, surge hoje dizendo somos a restauração do cristianismo primitivo que durou até o ano 100. Isso foi até a morte de João. E, última característica fundamental de uma seita, não possuem a Bíblia como regra de fé. Ou seja, as doutrinas, as crenças, eu posso citar Jesus, eu posso mencionar, mas eu não creio em Jesus como a Bíblia demonstra. Muitos grupos espíritas falam isso. Mencionam Jesus, afirmam que ele é um espírito elevado que já veio a esse mundo, o espírito mais elevado, mas ao mesmo tempo dizem que ele não é aquele Jesus mencionado nas Escrituras. Por quê?
porque não possuem a Bíblia como regra de fé. A Bíblia não é o centro de fé de nenhum movimento sectário. Que Deus te abençoe, que você possa, depois dessa aula, entender melhor essas questões tão controversas e às vezes difíceis de nós entendermos, que é a relação do que é uma religião, uma seita, do que são esses grupos religiosos e como eles funcionam interagindo dentro da sociedade na qual fazemos parte. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.